Graça e paz, eu sou o irmão Hélio. Hoje estamos aqui para dar continuidade no curso Firmando Raízes Cristãs e o tema de hoje a ser abordado é a mortalidade da alma. O texto para ser lido, que serve de base, é o texto no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa é a palavra que tem causado especulações no mundo religioso, no mundo evangélico, no mundo teológico. A palavra alma. Então, a gente vai abordar os significados dessa palavra de acordo com os textos. A partir de agora, nós vamos usar alguns textos da palavra de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, pegar os originais e começar a nossa explanação. A gente vai para Deuteronômio, capítulo 10, salvo engano. Deuteronômio, capítulo 10, verso 22, para a gente falar a respeito desse texto. Diz o seguinte no verso 22, o texto fala da família de José, do patriarca Jacó, quando saíram para ir ao Egito. Diz assim o verso 22, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu, dos céus em multidão. A palavrinha alma aqui, no Antigo Testamento, ela é escrita como nefesh, que quer dizer o sopro, né? A respiração, nefesh. Então agora observe, está traduzido aqui como almas, mas está representando pessoas. Vamos agora para o Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 41, que é aquele episódio das primeiras conversões, quando eles foram revestidos lá no cenáculo do Espírito Santo, e ali eles estavam debaixo do poder de Deus, sob a ação direta do Espírito Santo, e foram acusados que estavam embriagados. Então Pedro, saindo dali, cheio do poder de Deus, fez um esclarecimento, que ali era o cumprimento da descida do Espírito Santo, lá contida no livro do profeta Joel. E depois de toda essa pregação, de toda essa explicação, o que aconteceu no verso 41? De sorte que todos foram batizados, e os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Mais 3.000 almas se agregaram à comunidade que cria em Cristo Jesus, hoje representada pelo nome igreja. Então aqui você observa que nós temos também a palavra almas. Só que agora a palavra alma aqui vem do grego. O Novo Testamento foi escrito no idioma grego. No idioma grego, almas, no original, é psique. Só que hoje se trata mais psique como sendo apenas o aspecto psicológico. No original, psique, que é almas, era na sua integralidade, não como hoje somente no aspecto psicológico. Então você percebeu que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós estamos usando palavras hebraicas e gregas para almas. Mas em ambos os casos, nós estamos falando de seres humanos, de vidas. No primeiro texto que foi lido, diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. O homem não foi feito do barro, gente. O homem foi feito do pó da terra. E soprou, esse soprou é nefesh, tá? Soprou e o homem tornou-se alma vivente. Então você percebeu claramente que o homem não tem alma.
ele é uma alma. E vamos então analisar a sua constituição. A Igreja Adventista da Promessa, ela crê na mortalidade da alma. E disto não há como escapar. A morte é uma realidade, visto que hoje todos morrem. O salário do pecado é a morte. Então, a alma que pecar, a pessoa que pecar, essa morrerá. Vamos lá. O homem é constituído de corpo e espírito. A Bíblia mostra que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou, como já dissemos, alma vivente. O primeiro aspecto aqui, o ser humano possui um aspecto físico e material. O segundo aspecto, o ser humano possui o fôlego de vida, que representa a parte imaterial do seu ser, também chamado de espírito. Bom, pessoal, vocês viram agora que se agregou uma palavra a mais, que foi a palavra espírito. Já sabemos que o ser humano não tem uma alma, é uma alma. E que para ele se tornar vida, da parte de Jesus, foi que ele mesmo deu a sua vida soprando nas narinas do primeiro homem chamado Adão, quando feito do pó da terra. Mas vamos esclarecer melhor isso? Vamos então lá para o livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Me acompanhe aí na sua Bíblia, livro de Jó, lá próximo de Salmos. E já aproveito para te pedir para você se inscrever nesse curso, para você fazer o seu comentário, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, compartilhe, porque o que você está fazendo é para a proclamação da palavra de Deus, para a evangelização e o conhecimento da sã doutrina. Então, fique à vontade. Então, vamos agora, então, o livro de Jó, capítulo 33, o versículo 4, para a gente explorar mais esta outra palavrinha que agora ela foi inserida na constituição do ser humano. Daqui a pouquinho nós vamos explicar os termos técnicos de dicotomia, tricotomia, tá bom? Por isso que eu cheguei até agora. A parte física do ser humano, corpo, tem a questão material e física. Nós temos a parte material, que é o fôlego de vida, que você vai entender muito bem através do que Jó declarou, que está escrito, do que está declarado no livro de Jó, capítulo 33, versículo 4. Olha só o que diz. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Ó, a gente inspira e expira, né? Então, observe muito bem que agora foi introduzido nesta questão, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, meu querido irmão, já explicando sobre a constituição que muitos dizem ter a alma ou o ser humano. Para alguns, o ser humano ele é dicotômico. Ele tem uma parte material e ele tem uma parte imaterial. Antigamente, ou até mesmo hoje, se você for consultar o dicionário Aurélio, lá diz que a alma é a parte imaterial do ser humano, que mesmo o seu corpo deixando de existir, ele morrendo, ela passa a existir, independente do corpo. Ela continua, como que se diz, existindo independente desse corpo. Então, cuidado quando você for pegar um dicionário para explicar as doutrinas da Bíblia. Nesse dicionário, você percebeu claramente que a alma lá é algo dissociado do corpo e que após a morte do corpo, ela continua existindo em outro lugar. Continua consciente. Essa é a palavra-chave. Consciente. Na verdade, não. Após a morte do ser humano, não existe consciência nenhuma. Não existe... o ser humano não continua num estado intermediário consciente. Acaba tudo. Por isso que é morte. Morreu, cessou, finalizou
acabou. Então nós falamos agora há pouco de dicotomia, corpo e alma. Mas também tem aqueles que defendem a constituição do ser humano tricotomicamente, corpo, alma e espírito. Por isso que agora eu agreguei a palavra espírito, de acordo com o que nós lemos no versículo 4 do capítulo 33. Olha, gente, preste bem atenção. Lembra que o Novo Testamento ele foi escrito em grego? Então, a cultura grega, ela influenciou grandemente na cultura romana e também influenciou grandemente nos escritos bíblicos, tá certo? Então, essa forma de explicar que o ser humano é composto de 3 partes, de 3 unidades, corpo, alma e espírito, não é bíblica. Ela é baseada na cultura grega e, por sinal, ela é antibíblica. Então, tomemos muito cuidado quando formos explicarmos um texto. É necessário abordarmos e procurarmos o seu contexto. O ser humano, a Igreja Adventista da Promessa, ela crê que o ser humano, a natureza dele, a composição do ser humano é integral, é monística, é mono, é só um. Quando sai o fôlego de vida, acabou, morreu. Então, para o ser humano, que é uma vida nesse contexto, só existe quando ela está respirando. Veja bem, eu não sei se você já foi ao hospital e se deparou com uma pessoa que está lá respirando por aparelhos. E se tirarem o oxigênio dela, aquela pessoa morre. O corpo começa a se decompor. Mas ali, gente, não está mais a vida vindo diretamente da sua fonte, vindo diretamente de Deus. Lá, o que está mantendo aqueles órgãos em funcionamento é apenas o oxigênio. Desligue o oxigênio, acabou tudo. E olha, o nosso querido irmão e sábio Salomão, ele dizia o seguinte: qual é a vantagem que o homem tem sobre os animais? Quando sai o fôlego de vida do ser humano, ou quando sai o fôlego de vida dos animais, o que acontece? Porventura, o fôlego de vida do homem vai para cima e dos animais fica aqui embaixo? Não, ele não tem vantagem nenhuma, porque todos foram feitos aqui desta natureza, na terra. Então, irmãos, o pó volta ao pó. E o oxigênio é de Deus, o fôlego é de Deus e retorna a Deus. O oxigênio veio de Deus e pertence a Deus. E não sai daqui e continua existindo consciente em um estado intermediário. Vamos continuar o que diz aqui. Então, o ser humano possui o fôlego de vida, que representa a parte imaterial do seu ser, também chamado de espírito. Então, o fôlego é chamado de espírito. Ok. Tá. Então, essa palavrinha é nishamat, que significa tanto respiração como espírito. Ou ruá é outra palavra hebraica para se referir a fôlego na Bíblia. E esta última significa também tanto espírito quanto respiração. E nós encontramos isso em Salmo 33, versículo 6. Eu vou precisar ler para demonstrar para você que nós estamos falando de algo com base bíblica. Salmo 33, versículo 6. Me acompanhe. Lembrando, se inscreva no canal, tire suas dúvidas, mande suas perguntas. Esse é o curso Firmando Raízes Cristãs da Igreja Adventista da Promessa. Salmo 33, versículo 6, diz o seguinte. Um instantinho. Ok. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele pelo espírito da sua boca. Quer algo mais claro que isso? Não há. Então você, meu irmão, é uma vida. Hoje, se você for ler o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis, que fala que o ser humano se tornou alma vivente, lá está dizendo já assim. E o homem se tornou ser vivente. Louvado seja Deus. Você quer ver uma coisa? A Bíblia
e a Bíblia ela é esclarecedora. A Bíblia registra que há um ser somente que tem a alma imortal, porque ele não foi criado. Todos os que foram criados por esse ser que não morre, que não teve início e não terá fim. A gente vai descobrir isso consultando, examinando a palavra do Senhor. Ao único que possui a alma imortal. Vamos ver no Novo Testamento essa afirmação. Ao único que possui a imortalidade. Vamos achar aqui para mostrar para você. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Acompanhe comigo aí, você que tem a sua Bíblia digital ou a sua Bíblia impressa. Vamos então consultar a nossa Bíblia no versículo 17 do capítulo 1 de 1 Timóteo, que diz o seguinte, vamos lá. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a glória, honra para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, eu e você, nós tínhamos a imortalidade no início, mas era condicional. Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles precisavam obedecer, manter a conexão, seguir as orientações de Deus e jamais teriam perdido a imortalidade. Mas por sua desobediência, uma das consequências graves foi ele perdeu o direito de vida eterna. Ainda bem, louvado seja o nome de Deus, que aprove ao nosso Deus demonstrar o seu amor para conosco, para nos levar ao primeiro estado, mandando seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos restaurar, e nos redimir e nos conceder direito, novamente o direito de termos a imortalidade. A imortalidade não está em nós, ela está em Deus e provém dele, assim como a nossa vida também. Vamos continuar. Ok. O homem é constituído de corpo e espírito, como já falamos do Nishat e do Ruá, são as palavras usadas como sinônimo de fogo, de fôlego. Baseados nisso, podemos dizer categoricamente que a Bíblia não ensina que o ser humano tem uma alma, mas sim que ele é uma alma. As Escrituras entendem o homem de forma monística ou integral, ou seja, como uma unidade. O Novo Testamento também apresenta a alma como um ser total. A palavra grega traduzida para o português por alma é psique, que abrange a totalidade da existência da vida do homem e não somente como hoje se relaciona apenas ao aspecto psicológico. Tá? A desobediência a uma ordem divina levou o homem à mortalidade, como acabamos de explicar, né? E o destino da alma, eu e você, qual é o nosso destino? Bom, consequência primeira, diz que a alma que pecar, essa morrerá. E que o salário do pecado é a morte. Esse hoje ainda é a nossa triste realidade. Mas eu quero abrir um parênteses e dizer para você que a morte de um justo, a Bíblia registra que é apenas um sono. Porque mesmo um sono, a morte de um justo é apenas um sono. Ok? Então a morte é o fim da vida e a cessação da atividade humana na terra. Tudo aquilo que eu podia fazer, planejar, trabalhar, executar, depois que eu morri eu não posso mais. Finda para mim e para o ser humano as atividades. É o nosso fim debaixo deste sol. A Bíblia nos dá um exemplo enfático a respeito de tudo isso quando você lê em Eclesiastes, o livro do sábio Salomão. Mas vamos já chegar lá. Depois dela, o indivíduo é levado para a sepultura, ou seja, quando a gente deixa de respirar, quando a gente morre, a gente é levado para a sepultura, onde permanece inconsciente por tempo indeterminado, aguardando o dia da ressurreição, aquele dia que é chamado
para os justos, para os crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo, como a primeira ressurreição. E para aqueles que recusaram, né, como segunda ressurreição. A primeira é chamada ressurreição dos justos e a segunda ressurreição dos ímpios. Então, após a morte, o que acontece com todo ser humano? Ele fica num estado de inconsciência, aguardando a ressurreição, ou para a vida eterna, ou para a condenação eterna. É isso que a Bíblia afirma e registra. Mas eu quero dizer para você, quando um servo de Deus, quando uma serva de Deus deixa de respirar, que a sua existência como ser humano, como ser físico, material, nessa condição ainda pecaminosa, a sua morte é considerada, segundo a Bíblia, como disse o próprio Jesus quando se referiu ao seu amigo Lázaro. Olha, Lázaro morreu. Jesus disse, não, o nosso amigo Lázaro, ele dorme. Então, você tem essa esperança, não dita por mim, neste momento que nós estamos tratando desse assunto, discorrendo sobre esse conteúdo, mas quem afirmou isso, quem garantiu isso, foi o próprio Jesus, tá bom? Ok, então vamos continuar. Então, os mortos, eles permanecem inconscientes, mas é preciso dizer para você onde que está escrito isso para assegurar que os mortos permanecem inconscientes. Você vai lá no Eclesiastes, capítulo 9, no Antigo Testamento. Vamos lá, procurar alguns versos para deixar bem claro que o que nós estamos falando não é de nós mesmos, tá? Você tem toda a liberdade de acompanhar Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e depois o versículo 10, que diz o seguinte. Vamos ler o versículo 5 do livro de Eclesiastes, que diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eu vou explicar já já. Quando a pessoa morre no Senhor, ela fechou os olhos. Um dia, ao ressoar da trombeta, dada a ordem, ela vai acordar. E nesse período que ela passou morta, ela não tem noção de tempo. É como se fosse irmão Tiago, diácono da nossa igreja, presbítero Edson, pastor Edson, diaconisa. Abrir, que beleza! Abrir e fechar de olhos. Olha o tempo que vai ficar registrado nesse momento. Abrir e fechar de olhos. É como se a pessoa tinha dormido há um segundo atrás e agora, um segundo depois, acordou. Que coisa maravilhosa, né? Então, veja bem, não vai ficar lá pensando se vai ser salvo ou não vai, porque o estado da pessoa de consciência é nulo. Não existe estado de consciência de modo intermediário. Aos que morrem, fica tudo de forma, como diz aqui as Escrituras, debaixo do sol, pereceu tudo, não tem mais lembrança de nada. No versículo 10 diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nenhuma, não há projeto nenhum, não há conhecimento nenhum, não há sabedoria nenhuma. Então, o ser humano, ele tem uma oportunidade para se salvar. No nosso tempo, a gente tem 3 fases no tempo, nesse tempo cronológico que nós existimos. Existe o passado, que nós chamamos de pretérito, né? Existe o presente e existe o futuro. Nesses 3 momentos do tempo em que vivemos, em um só deles é nos dada a oportunidade de garantir a vida eterna como era no Jardim do Éden. E esse tempo se chama hoje. Esse tempo se chama agora. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando. Tá? O momento é hoje, o tempo é agora. Hoje é o dia propício para a salvação. Agora é o momento, no momento presente. No passado eu não tenho mais como voltar. E o futuro, a Bíblia diz que não pertence a nós, pertence a Deus. Então, analise bem. Vá
até a fonte da vida, que é Jesus, e firme um compromisso com Ele. Ou então reafirme novamente, peça perdão, se arrependa e se firme, peça ajuda dele, né? Do Espírito Santo, para que um dia, quando você deixar de respirar e você for para o sono dos justos, você fique na esperança e na certeza que ao soar da trombeta e a voz do arcanjo, você ressuscitará em glória para viver eternamente com Deus e com a sua amada igreja. Vamos continuar. Bom, então, falamos até agora que o ser humano não tem uma alma. O ser humano é uma alma que, quando vivo, ele tem consciência de tudo que está fazendo, pode projetar, planejar, pode executar, tá? E que ele não tem nenhuma outra vantagem em relação ao ser humano com relação ao seu fôlego. Assim como morrem os animais, ele também morre. O seu fôlego não vai para cima, nem o fica tudo aqui. Então não existe. Quando a gente aprende as doutrinas de acordo com a Bíblia Sagrada, você não deixa espaço para limbo. Não tem espaço para purgatório. A Bíblia apresenta só 2 caminhos. Hoje eu te dou 2 escolhas: a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que tu viva, tu e a descendência. E você sabe quem é essa vida? Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então você percebeu? Então, a maior bênção, quem vai te dar é o Senhor. Olha, ele declarou ao profeta Jeremias: olha, só eu sei os planos que tenho para vocês, planos de paz, planos de vida, de fazer prosperar, de viver eternamente. Olha só como é a coisa. Então veja bem, a existência humana após a morte termina, mas para aquele que serve a Deus, ele tem a esperança de que ele vai ressuscitar no último dia, tá bom? Porque a vida dele foi comprada, resgatada pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Você quer ver uma coisa? Acompanhe comigo aí na primeira carta de Tessalonicenses, que você vai, a partir de hoje, se ainda existir alguma dúvida, você como ser humano, como alma, não está perdido e você não está só. Existe esperança, tá? E não é de fato o fim da sua existência como servo de Deus. Pode até ser como ser humano nessa condição de carne e sangue, tá? Mas há uma promessa maravilhosa para você, como ser humano, como alma, que entregou a sua vida em vida, conscientemente, se arrependeu e chegou aos pés de Salvador. Procure lá na sua Bíblia, em Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses, no capítulo 4. A gente vai ler esses versos a partir do 13 até o 17, que vai esclarecer para você que você tem esse direito quando entrega a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Irmãos, verso 13. Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormem. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, os que já morreram antes de nós. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo, louvado seja Deus, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Você entendeu? Que você é uma vida, que você é um ser, que você é uma pessoa criado
à imagem e semelhança do seu Criador, com o objetivo de ser adorador para todo sempre. Agora, cabe a você analisar que como alma, tá? Você lembra do que te ensinaram que quando uma pessoa, você vai num ato fúnebre, as pessoas, para suavizar a dor de um amigo, de uma amiga que perdeu o seu ente querido, a gente às vezes, até mesmo eu cheguei a falar para amenizar, olha, está nos braços do Pai, está descansando, né? Olha, está chegando ao seio de Abraão, alguns dizem, né? Olha, agora está com os anjinhos no céu. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Quando você entende que, como ser humano, você deixa de respirar, você morre, você tem que ter a certeza que essa pode ser a partida, o início da caminhada, a partida, mas a chegada ainda não é agora. Você ainda não vai chegar lá em cima para ter esse contato direto com Deus. Lembra do que foi dito por esse texto que nós acabamos de ler? Nós vamos aguardar. Vai soar a trombeta, vai ser dada a voz do arcanjo. E aqueles, você está aguardando um acontecimento extraordinário que não dá nem para explicar. Uma coisa que vai acontecer quando Jesus aparecer nesse céu com poder e grande glória, que é uma coisinha chamada ressurreição. Ressurreição. Eu quero esclarecer aqui um texto para você, para que você não fique com dúvidas. Quando nós morremos, se nós somos bons, nós não vamos direto para o céu. Se nós formos maus, nós não vamos direto para o inferno. Nem tampouco nós vamos ficar aí no limbo ou no purgatório pagando. Não é assim. Não é assim. Lembra daquele episódio da cruz? Já finalizando, quando tinha dois ladrões e salteadores, um ladrão e um salteador ao lado de Jesus, um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, enquanto o outro escarneceu. O que reconheceu que ele estava lá pagando os seus erros, que era culpa dele, o fato de ele estar ali sendo crucificado, disse para Jesus, olha, nós merecemos, mas esse não fez nada. Então, olhando para Jesus, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em hebraico e grego não existe vírgula nem ponto. Então Jesus, olhando para ele, disse assim, olha, em verdade, te digo hoje, ele recebeu naquele dia a garantia de salvação. Aí vem novamente o verbo, estarás comigo no paraíso. Esse estarás comigo no paraíso, com certeza essa pessoa estará com ele no paraíso. Mas não foi naquele dia da sua morte. Porque até mesmo Jesus, quando morreu naquele dia, ele não foi ao céu, ele não subiu ao céu naquele dia. Ele foi tirado da cruz do madeiro, foi levado para ser embalsamado e depois colocaram ele numa sepultura. Passou lá 3 dias e 3 noites na sepultura e depois, para se cumprir a palavra de Deus, ele ressurgiu, louvado seja o nome do Senhor, vencendo a morte, né, por nós, nos garantindo através da sua morte, a minha, a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E depois disso, ainda passou mais 40 dias ensinando os seus discípulos, e somente depois disso ele subiu ao céu. Então, aquele salteador, aquele ladrão, ele não foi no mesmo dia para o céu, tá? Como muitas pessoas costumam nos dizer para suavizar a nossa dor. Não, nós temos que dizer a verdade, você é conhecedor. Quando um ser humano morre, a alma morre, não vai ninguém nem para o céu e não para o inferno. Fica aguardando a ressurreição. Você sabe quem é a ressurreição? Para finalizar, Jesus disse, João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então você é um ser integral. Quando você morre, né, não é como os filmes de Hollywood, que aquele filme Ghost, quando morre, sai de dentro de você. Então o ser humano, vou explicar mais uma vez, quando Deus fez os céus e a terra, ele criou seres. Lá no céu ele criou seres celestiais e espirituais, que são os anjos.
e aqui na Terra ele criou seres físicos, que somos nós e os animais. Então, não está registrado e nem avalizado por Cristo que ao ser humano ele tem duas naturezas ao mesmo tempo. Ele tem uma parte espiritual que ao deixar de respirar, sai e vai ao céu. Não, muito pelo contrário. Vai para a sepultura, é como um sono, continua no estado de consciência, aguardando a ressurreição. Que Deus em Cristo nos abençoe. Se você tiver mais uma outra dúvida, coloque nos comentários. Não se esqueça de compartilhar. Tá? O nome do curso é Firmando Raízes Cristãs, da Igreja Adventista da Promessa. Eu sou o irmão Hélio e que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.